Sabemos que a graça dele sobre nossas vidas tem nos mantido de pé. Não existe poder maior do que a graça do Pai. Graça essa que nós conhecemos por causa da obra da cruz. A obra da cruz é uma marca em toda a história. Nunca na história da humanidade se teve um dos maiores acontecimentos, mais que esse, não há. Da obra da cruz, o sacrifício daquele que era na terra, manifesto como homem 100% puro. Como homem que estava aqui nessa terra, como homem, ele estava sobre as mesmas aflições, paixões que todos nós temos, mas ele não se deixou se governar por nenhuma delas, nem diante da tempestade. Mas porque ele era Jesus, exatamente, pois sendo Jesus, poderia tão somente não ter suportado, porque nele estava centralizado toda a manifestação do reino, porque diz a Bíblia, que nele estava plenamente ali, sendo revelado a divindade do Deus Todo-Poderoso, mas em forma de homem. Ele estava sobre os limites. A Bíblia diz que ele sentiu fome. Jesus sentiu fome. Jesus foi tentado. O diabo sabia que poderia lhe tentar. O diabo sabia que Jesus estava ali como homem e ele poderia se render à sua perseguição, mas ele não se deixou ser governado pelas aflições. O que diferencia ele como o símbolo, o referencial, a coluna principal, a qual eu e você devemos visualizar, sim, porque nossos olhos é preciso estar fixados nele, em toda a sua obra, porque ele demonstra que diante da sua obra um diferencial, o qual muitos estão confundidos, e por causa desta confusão, desse embaraço que o inimigo tem colocado, as pessoas se acham no direito de se achar, que diante disso elas têm acesso ao céu. Diante do que? Da religião. Nenhum de nós aqui temos direito a acesso ao céu pela religiosidade. E pode ver dentro de uma vida religiosa, o que segue são padrões de dogmas e obras. As obras falam mais alto na religião, porque eu faço isso, então sou merecedor daquilo outro. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 2 e verso 8 e 9, ele diz que não é por meio das obras, para que ninguém se glorie. Então não tem obra para se apresentar diante de Deus e dizer: eu tenho direito de receber, de ser. Não, nenhum de nós. Porque através, amado, desta religiosidade, as pessoas elas comprometem a sua vida com Deus. A religiosidade, ela afasta o homem de Deus. Diga: a religiosidade afasta o homem de Deus, torna ele distante de Deus. Pastor, eu pensei que aproximava, eu ser um homem religioso, eu me aproximo de Deus. Não. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Eu vou ler aqui um homem muito religioso, que na Bíblia ele fazia aquilo pela dedicação à sua religião,
Era um homem que foi treinado dentro de uma religião. E por causa dessa religião ele matava, ele aprisionava, ele perseguia. É isso, amado, que a religião torna as pessoas perseguidores, maldizentes. A religiosidade, ela não tem nada a ver com identidade. Diga, a religiosidade não tem nada a ver com identidade. O tema que eu estou ministrando hoje é religião versus identidade. Precisamos descaracterizar a religiosidade que ainda está impregnada dentro de nós, e que criamos dogmas para termos acesso ao trono da graça. A impossibilidade de acesso ao trono da graça há mais de 2000 anos atrás. O Rei da Glória veio, cumpriu toda a justiça e disse: está consumado, para que você tenha acesso ao céu em nome de Jesus. Mas ainda existe impregnado na mente do homem isso que bloqueia ele viver aquilo que ele nasceu para viver. E essa é a grande dificuldade que nós encontramos na busca de Deus. As pessoas não sabem aonde encontrar a revelação certa, a palavra correta. Qual é a religião certa no mundo? Nenhuma. Não existe religião certa no mundo. Todas elas são falhas, todas elas cheias de defeitos, porque não foi Deus que implantou religião. Deus implantou seu reino, seu reino. E com a manifestação do reino de Deus aqui nesta terra, Ele trouxe a figura da identidade dele. Num princípio, diz a Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Diga, eu sou imagem e semelhança de Deus. Rafael estava contando para mim que ele estava em casa e ele estava orando assim: Senhor, eu queria ver Jesus, me mostra Jesus. E começou a orar assim, de verdade, estava falando para mim: Pai, eu comecei a orar: Senhor, me mostra Jesus, me mostra Jesus. Aí o Senhor falou assim para ele: pega um espelho e olhe no espelho, e ali tu vai ver Jesus. Você não vê Jesus na figura, mas vê Jesus na identidade. Nós nos identificamos. Identidade é aquilo que caracteriza o que você é. Sem identidade você não sabe quem você é. Adão, quando perdeu a comunhão com Deus, como ele perdeu a comunhão com Deus? Quando ele se distanciou de Deus, passando a ser um religioso, fazendo segundo o seu querer, andando dentro dos seus próprios princípios. Alguém comprometeu sua identidade. A primeira coisa que ele percebeu é que ele estava nu, desfigurado. Ele teve vergonha. Pensa, Adão teve vergonha da sua esposa, a sua esposa teve vergonha do seu esposo. Se sentiram envergonhados, desmoralizados. Perdeu a identidade. Aqui no livro de Atos, capítulo número 9, nós vemos um homem em busca da religião. Religião, o homem anda em busca. Enquanto isso, Deus anda em busca do verdadeiro adorador. Aquele que o adora tem uma identificação e tem uma característica. Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas,
de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo em esta estrada fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu, diga luz do céu, diga luz do céu. A Bíblia diz que uma luz do céu brilhou ao seu redor. Houve aqui, amado, algo glorioso. Deus agora indo ao encontro de Paulo, não Paulo indo ao encontro de Deus, não era Paulo indo ao encontro de Deus, Paulo estava indo ao encontro de matar, perseguir, aprisionar, escravizar, envergonhar. Deus, por sua vez, visualizando Paulo uma oportunidade de tirar dele aquela visão religiosa, aquela visão de domínio que havia sobre ele. Sim, porque a religião domina. Você vê aí os religiosos pegam uma bomba, bota neles, explode, mata uma multidão de gente. O que faz aqui na religião? A religião divide pessoas. Tem pessoas que não se falam por causa, um é de uma religião, o outro é de outra. Tem pessoas que não se comunicam porque agora é de outra religião e o outro não comunica porque a dele é diferente. Se tem identidade, todos somos iguais. Se temos a identidade, o DNA do Rei da Glória, somos todos iguais. Paulo, por sua vez, era um perseguidor, porque ele não tinha identidade, ele tinha religião. Se você abrir no livro de Atos capítulo 26, e o versículo de número 5, Atos capítulo 26, quero sua atenção, 26, eu vou ler do verso 5, capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 5, pois na verdade eu era conhecido deles, desde o princípio, se assim eu quisesse testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Ele vivia, ele é severo, religião severa, religião que condenava aquilo outro, limitava o espaço do homem a entender quem era Deus, a ponto dele perseguir os que seguiam o Senhor. Ele está aqui trazendo a sua declaração, Paulo está trazendo aqui a sua defesa, o seu discurso perante o rei Agripa. Eles não entenderam, eles querem entender. Puxa, mas tu não é aquele Paulo? Tu é Paulo? Sim, sou fariseu. Eles aí tudinho sabem quem eu sou. Antigamente eu era contrário, eu perseguia esse povo, agora eu faço parte do povo. Não era assim conosco? Quantos de nós aqui jogou pedra em cima de igreja? Quantos de nós aqui criticou e disse: pastor, são tudo ladrão? Tinha ódio a crente, tinha ódio a pastor. Era diferente de Paulo. A gente só não fez matar os crentes, mas matava com a língua, criticava, amaldiçoava, porque não tinha identidade, não sabia quem era. Esse Paulo, amado perseguidor, ele agora dá aqui o seu testemunho perante o rei Agripa, e ele fica sem entender aquilo. O homem não era mais o mesmo, ele não tinha aquela identidade de religioso, ele tinha uma verdadeira identidade. Ele diz no verso 6: e agora estando sendo julgado, por causa da esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais. Ele está falando da identidade, ele está falando aqui da identidade, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, diga fervorosamente. O
que é uma coisa fervorosa? Com fogo, com presença. Não pode apagar em nós esse fogo, essa presença. Ele diz: servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar. E é no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Ou seja, por ser um homem agora fervoroso, por ser um homem agora que busca com intensidade. Eu oro com intensidade. O povo me vê agora e diz: mas ele não glorificava a Deus assim, ele glorificava a Deus baixinho. O Deus dele era muito pequenininho. Ele não tinha aquela intensidade. Ele tem muita intensidade. É por essa intensidade, é por essa busca. Muitos dizem assim: ó, lá vai o fanático. Era isso. E virou um fanático agora. Porque é isso, amado, que é falado muitas das vezes quando causamos impacto no coração daqueles que estão fora do reino, sem identidade, na religião, quando olha para os seus feitos. Uma vida temerosa, uma vida honesta, de respeito, respeitando o seu semelhante, andando no caminho, andando nos princípios. Ele diz no verso 9: na verdade a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus. Era a visão que ele tinha como religioso, Jesus o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, que eram os religiosos daquela época. Sim, os religiosos. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando estes dava o meu voto, quando os matavam, estava lá e dizia: pá, mata, você tem que morrer mesmo. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esse intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu no caminho, ao testemunho, é onde Paulo queria chegar. Indo eu no caminho, cheio de ira, cheio de revolta, com ameaça de morte, cheio do diabo, estava indo ali no caminho, quando vi uma luz do céu, resplandecente, mais que o sol, brilhou ao redor de mim, dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os arguilhões. Essa palavra recalcitrar é resistir. Duro para ti é resistir. Ele diz: duro é para ti essa resistência. A religião é resistente. A pessoa religiosa, ela tem o entendimento seguinte: não, basta ir na igreja uma vez por ano, tá bom. Olha a resistência de querer ouvir Deus. O religioso, ele não quer ouvir Deus, ele quer ouvir a religião, porque ele vai para o céu podendo fazer de tudo. Ele peca, ele pula o carnaval, ele faz de tudo que a carne manda, porque ele é livre para fazer. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando nós satisfazemos as vontades da carne, nós estamos totalmente aquém da vontade do Pai. Não temos nada do Pai. Paulo está dizendo aqui, está declarando aqui, que essa voz disse para ele: é duro coisa, é recalcitrar, resistir contra os arguilhões. Você sabe o que é arguilhões? Arguilhões, amados, é na verdade uma lança ou uma vara de ferro
pontiaguda. Era assim que eles faziam com os animais naquela época. Eles espetavam os animais. Deus está falando para ele assim: é duro para ti, é como que tu estivesse agora sendo ferido. Tu vai se ferir, rapaz. Essa religião vai te ferir, ela vai acabar com a tua vida. É isso que muito acontece. As pessoas estão morrendo por causa da religiosidade. Ei, irmãos, no entendimento do religioso, é super cansativo vir à igreja. Quando fala de igreja, chega a se arrepia. Tem que ir na igreja. A igreja não pode ser um peso na minha vida. Orar não pode ser um peso. Sabe por que eu não oro? Eu estou com dificuldade de orar. Orar é peso. É o contrário. Está peso sobre a sua vida. Ora, que o peso vai sair em nome de Jesus. Pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Ler a Bíblia é peso. Então, se é peso, amado, eu não entendo o que é santificação, porque só existe uma forma de se santificar, é pela Bíblia. Não existe outro argumento. A religião estando impregnada em mim, a dificuldade de tudo aquilo que diz relacionado a Deus. Eu preciso descaracterizar isso. Paulo, ele recebe um encontro e a luz vem sobre ele, quebrando toda essa mazela. Porque sendo religioso, amado, só seguimos normas, e isso para nós é muito fácil. É muito fácil seguir regras. É muito fácil seguir regras. Sabe o que é difícil, amado? Abrir mão dos nossos direitos, prazeres, sentimentos. Quando você se rende à presença do Rei da Glória, toda a sua vontade cai por terra e prevalece a vontade do Rei da Glória. O desejo de Deus é que isso aconteça nas nossas vidas. Em Gálatas, no capítulo número 1, nós encontramos aqui uma referência interessante, no verso 13. Gálatas capítulo 1, verso 13, está escrito: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O religioso guarda tradições, não porque eu nasci nessa religião e vou morrer nela. Deus não mandou ninguém guardar a tradição. Em Marcos está escrito: por causa da vossa tradição, vocês crucificaram o Cristo. Por causa da tradição, eles colocaram Cristo na cruz. Quem foi que colocou Jesus na cruz? A tradição dos religiosos. Ele quer que eu se afaste disso. Com isso a Bíblia diz no capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. A luz de Deus está vindo sobre a tua vida, resplandecendo o teu entendimento, quebrando todo o sofisma que aprisiona, que escraviza, te tornando uma pessoa sofredora nessa terra. Sim, porque Deus não chamou nenhum de nós para ser sofredor. Deus não criou a humanidade para sofrer. Deus não nos criou para viver debaixo de um jugo. O Deus da Bíblia, o Deus que revela através das Escrituras, Ele não se agrada em ver você debaixo do sofrimento. Porque o sofrimento me faz se aproximar de Deus. Não, isso é mentira do diabo. O desejo de Deus não é que você sofra para se aproximar de Deus. O desejo de Deus é que você o adore em espírito e verdade. Não está escrito na Bíblia que Ele deseja que eu sofra para que eu me aproxime dEle. Não, mas que eu adore.
A palavra adoração é proscunho, que é curvar-se diante dele. Curvar diante dele significa deixar o comando dele e servir a sua vontade. Isso é proscunho. A minha vontade quer prevalecer, é verdade, a nossa vontade quer prevalecer. Mas a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, que com o entendimento sendo transformado. Diga entendimento transformado. Diga o entendimento transformado. Diga eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Ei, está vindo sobre a tua vida a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Mas isso só acontece se eu me desarmar, se eu me esvaziar. Se eu me esvaziar, a presença dele vem, a glória dele vem. O que nos faz ter a verdadeira identidade e manifestar o que somos é o poder da cruz. Paulo, no capítulo de número que eu li, no capítulo de número 9 e no versículo de número 3 de Atos, está escrito assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu resplandeceu ao seu redor. Essa luz que resplandeceu ao seu redor foi a luz da revelação. Eu profetizo nesta manhã que a revelação de Deus venha sobre a sua vida, mostrando a realidade do céu, mostrando a realidade do céu, mostrando o que está acontecendo aqui nessa hora, mostrando aquilo que Deus te chamou para ser. Tu vai ser um vencedor, mais que vencedor nessa terra. O diabo não vai subjugar a tua casa, o teu casamento, a tua vida espiritual, porque Deus é maior sobre a sua vida. O poder da transformação ocorre quando o brilho desta luz de Deus vem sobre as nossas vidas. E um texto muito conhecido, e nós já conhecemos ele, é 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Paulo declarando ali algo glorioso para aquele povo em Coríntios. E todos nós, diga todos nós, com o rosto desvendado, digo contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Ele diz: somos transformados de glória em glória. Diga de glória em glória, de glória em glória. Tem glória aqui nessa manhã, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Você está sendo transformado através da identidade, de glória em glória, a ser imagem do Deus vivo aqui nessa terra. Não religioso, mas um representante da sua glória. A manifestação da revelação de Deus sobre as nossas vidas, ela nos traz primeiro iluminação. Diga iluminação. Eu profetizo em nome de Jesus iluminação. Depois que você é iluminado, vem a transformação. Só há transformação na minha vida e na sua vida para uma identidade, uma identificação daquilo que eu sou, se houver revelação. O processo virá logo adiante. Veio a revelação, vem a transformação. A Bíblia diz: sendo transformado a mente. Através do que? Da revelação. Que revelação? A palavra, que vem de glória em glória. Por que de glória em glória? Porque é de passo a passo. Quanto mais você vai se aproximando, mais essa glória vai aumentando. Eu estou falando, amado, de renúncia. Quantos de nós temos dificuldade de renunciar os nossos direitos, conceitos e princípios? E são esses princípios que nós temos que mudar. A iluminação vem, a transformação acontece. Com a transformação, a separação.
separação, não somos mais desse mundo. Quem olha para você vai olhar que nem olharam para Paulo, nem conhece mais Paulo, não é o mesmo. Paulo não era mais o religioso, ele lançou fora todo o conhecimento da religião e mergulhou na sua presença. E quando você tem, amado, a separação, você tem perseverança. Ninguém te faz desistir da presença do Rei. Ninguém te faz desistir, diga: ninguém me faz desistir da presença do Rei. E com essa presença, purificação. A purificação por causa da presença dele, do seu sangue sobre a sua vida. Quando os olhos de Paulo foram abertos, ele deixou de ser religioso e passou a ter uma identidade. Ele passou a falar daquilo que ele era. E o que ele passou a falar? Abre em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 22. Agora ele vai falar daquilo que ele identifica, que é a sua identidade. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo de número 22. Está escrito assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Diga: poder de Deus, sabedoria de Deus. Tem poder de Deus aqui nessa manhã, tem sabedoria de Deus para a sua vida. O poder da cruz manifesta a centralidade de Jesus. O poder da cruz manifesta a centralidade de Jesus. Quando você recebe a revelação de Deus, é nítido isso. Você tem a centralidade de Jesus, você sabe que Ele é o centro de tudo. E como centro de tudo, eu tenho que colocar Ele à frente de todas as coisas que eu realizo na minha vida. E com isso, amado, o poder da cruz se manifesta, não por palavra, mas é por poder mesmo, é por manifestação. E o poder da cruz, ela oferece algumas coisas gloriosas a mim e a você. Eu não tenho muito tempo para falar dessas coisas, mas vou mencioná-las. A remissão de pecados. O poder da cruz te livra do pecado. Diga: o poder da cruz me livrou do jugo do pecado. Você sabe que o pecado é um senhor, e quando ele reina na sua vida, você obedece os comandos dele. A pessoa que está sobre o domínio do pecado, ele está sobre o domínio do governo do pecado. Logo, Jesus disse que você é servo do pecado, e como servo do pecado, você obedece esse servo. Mas quando você vem para a luz de Deus, através do poder da cruz, o poder do pecado é desfeito na sua vida, e reina a glória de Deus sobre a sua vida. Paulo diz: agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga: não mais eu, mas Cristo vive em mim. O poder da cruz te proporciona a liberdade. Diga: liberdade. Diga: liberdade. Eu estou dizendo para você algo glorioso: liberdade. Eu não estou dizendo que você está solto, digo que você está livre. Você está livre, livre do domínio do pecado. O pecado não vai fazer mais com você o que ele fazia antes. O pecado não vai mais te dominar como dominava antes. O pecado não vai mais te subjugar como te subjugava antes. Agora você é livre para adorar o Rei da Glória. Quem que tem a identidade desse Rei, ele governa com liberdade. E com essa liberdade, através do perdão dos seus pecados, ele tem paz com Deus. Diga: paz com Deus. Diga: paz com Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 5. Eu quero ler essa referência. Romanos capítulo 5 e o versículo de número 1. A Bíblia diz: justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está justificado diante dele. Pastor, o que é essa palavra? Inocentado. Nem eu sou justificado. Diga: em Cristo Jesus. Diga: em Cristo Jesus eu sou justificado. O
que acontece com isso? Eu tenho alegria verdadeira. Você quer ser, bem, a festa do mundo não traz alegria verdadeira. Eu vi um testemunho de uma bruxa, uma ex-bruxa, e ela dizendo que ela procurava na bruxaria, na feitiçaria, no carnaval, ela procurava felicidade. Tem um ditado do mundo que diz assim: nem tudo que brilha é ouro. E por ver tantas pessoas vestidas com roupas que para ela eram roupas bonitas, roupas brilhosas, um povo sorridente, o povo era feliz. Só que ela descobriu foi a infelicidade através disso, e passou a viver um jugo. Não existe felicidade no mundo, não existe felicidade na carne. Pastor, eu acho que quando eu começar a ganhar bastante dinheiro eu vou ser feliz. Não, a felicidade não está em ganhar muito dinheiro. Não digo que você não ganhe. Eu abençoo em nome de Jesus que você ganhe muito dinheiro em nome de Jesus. Porque se dinheiro fosse felicidade, os ricos não se suicidavam. Se felicidade fosse muito dinheiro, pessoas não matavam por dinheiro. Eu me casar, eu vou ser uma pessoa muito feliz. Também a felicidade não está em casar. Como é que é? Não. A felicidade não está em casar, amados. Senão não haveria tanta separação no mundo. As pessoas se separavam. Elas tinham casado, já eram felizes. Quem é uma pessoa feliz vai abandonar a felicidade? Quantos divórcios? Tem um advogado aqui na igreja, ele sabe disso. É grande o número de divórcios, né, João? É grande o número de divórcios no mundo. Por que tantos divórcios? As pessoas estão infelizes. Pastor, aonde está a felicidade? Jesus é a felicidade. Jesus é a felicidade. Se você tiver Jesus, você é o homem mais feliz dessa terra. Se você for a mulher que tiver Jesus, você é a mulher mais feliz dessa terra. Nada nesta vida vai preencher esse vazio na tua alma que não seja a felicidade de Jesus na tua vida. O poder da cruz nos oferece vida eterna. E por último, João capítulo 1, 12. A cruz oferece filiação. Sou filho. Diga: eu sou filho. E como filho do rei, eu tenho direito aos céus. Eu tenho direito às coisas espirituais. Ei, não é porque você é bonzinho que Deus vai derramar da glória dele sobre a sua vida. Não, Ele vai derramar da sua glória, da glória dele sobre a sua vida, porque você crê na glória do Pai sobre a sua vida. E quando você crê, ela vem. E ela está vindo aqui nessa manhã sobre nossas vidas. A glória do Pai está aqui nesta manhã para proporcionar a você os mesmos direitos que o filho do rei tem. A presença do Pai. Feche os seus olhos. A presença do Pai está aqui nessa manhã. É só você crer nessa manhã e você identificar a presença dele aqui nessa manhã, e com isso você entende que você tem uma identidade com Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Isso é identidade com Deus. A identidade com Deus quebra o jugo da culpa, quebra o jugo das trevas, quebra o jugo do pecado, quebra o jugo da indecisão, quebra o jugo da fraqueza, quebra o jugo do medo. A glória dele preenche, e ele enche de alegria a tua alma. A vitória está sobre a sua vida nessa hora. A glória dele vem sobre a sua vida nesta hora. Há o poder da cruz aqui nessa manhã. O poder da cruz está se manifestando na vida de cada um de nós, e através desse poder nós somos livres. Diga: eu sou livre. Mas diga isso com propriedade de identidade: eu sou livre.
livre para adorar o Rei, livre para glorificar o seu nome, livre para andar neste mundo e saber que eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu sou livre para adorar e para glorificar e para invocar ao Rei, e a sua presença vir 24 horas sobre a minha vida. A sua glória já está disponível nesta manhã. Aleluia! A presença dele já é real aqui nessa manhã. A presença dele já é impactante aqui nessa manhã. A palavra dele já está sendo liberada, impregnada de poder. Está gerando na sua vida agora poder sobre a sua vida, para renovar, para tirar e remover a tristeza, para tirar e remover o cansaço. Pastor, eu entrei cansado aqui nessa manhã. Ei, a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor, as suas forças serão renovadas como a águia. O vento do Espírito está vindo aqui nesta manhã e renovando as suas forças aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Seja renovada as tuas forças, filha. Seja renovada as tuas forças, filho, nesta manhã. A Bíblia diz que ele, como homem aqui, ele suportou as aflições, e ele sabe o que tu está passando, filha. Ele sabe o que tu está passando, filho. Mas ele levou todo esse sofrimento para você não sofrer, mas para você acreditar que ele pode mudar agora o teu cativeiro nesta hora. Ele pode mudar agora esse sofrimento, transformando em alegria, através da sua fé. A sua fé vai manifestar a glória do Rei aqui na terra. Agora, nessa hora, há um poder sobrenatural governando esse lugar e quebrando o peso do jugo. Vem com a tua glória nesta manhã, ó Pai. Oh, Yeshua Hamashia, Sharakalabasuri Andaramanabia. Há uma presença gloriosa daquele que é o Rei da glória, Rei da glória, Rei majestoso, Rei poderoso. Ele governa. O seu nome é maravilhoso, o seu nome é glorioso, o seu nome é tremendo. Manifesta, Deus, na vida dos teus filhos nesta manhã a certeza e a convicção que essa semana será uma semana de glória e de vitória, que essa semana será uma semana de experiência nova. Aleluia! O Senhor está falando para muitas pessoas aqui nesta noite. Eu sinto no meu espírito um romper agora nesta hora. Não é como nós pensamos, mas como tu pensa. E eu creio nesta hora. Paulo não sabia, mas aquele dia era o dia da mudança da sua vida. É mudança aqui na minha vida, é mudança na vida da igreja, é mudança na vida dos teus filhos, através da luz que está brilhando agora. Oh, aleluia! Essa luz que candeia aqui nessa manhã, ela te faz enxergar um dia glorioso, um dia maravilhoso. Fala com Ele nesta manhã e diga: Pai, eu coloco aos teus pés tudo que eu penso, desejo e almejo. Aos teus pés estou. Quero ouvir a tua voz. Aleluia. Fala com Ele. Você veio no culto espiritual nessa manhã. Nessa manhã você veio para cultuar ao Rei e se prostrar diante dEle, declarando. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou aqui, tudo que eu tiver, tudo. receba aqui, Senhor. Sim. O meu perfume e minhas lágrimas que vão cair
para Ele. Fui perdoado logo que te vi. O poder da cruz, a luz. Oh! Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Quebre o seu vaso. Eu quebro o meu vaso. Oh! Eu quebro o meu vaso aos teus pés. Foi o que Paulo fez, quebrou o vaso, Aos pés do meu amado. quebrando a religião, Eu quebro o meu vaso. tendo a experiência da identidade. Quebro o meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Oh! Coisa linda a presença dele. Oh! A transformação. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti. Tudo que eu tiver te entrego, Senhor. Receba aqui, Jesus. O meu perfume e minhas lágrimas que vão cair, e basta olhar em teu rosto. Rosto da revelação. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Se rendendo ao Rei. Quebrando o seu alabastro. Quebrando. Quero te ouvir, ó Rei. E não importa, não importa não, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Deixe quem quiser falar, Deixa quem quiser não falar. importa o que vão dizer, Importa, não importa. custe o preço que custar. Custe o preço que custar. Eu
vou quebrar quantas vezes for Deixe quem preciso. quiser falar. Não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebrarei o vaso outra vez. Deixe quem quiser falar. Não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, Quantas vezes for preciso. eu quebrarei o vaso vou outra quebrar, vez. quebrar o vaso. Deixe quem quiser falar. Não importa o que vão dizer, Coisa linda. que custe o preço que custar, Vaso novo, vaso eu novo. quebrarei. Oh. Eu quebro meu vaso. É. Eu quebro. Quebra. Aos pés